Oi, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam com todos. Estamos mais uma vez aqui para trazer um testemunho, né, daquilo que Deus fez na vida da nossa irmã Maiara. Eu quero te agradecer, amada, pela disponibilidade de falar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus realizou na sua vida e tem realizado. Eu tenho certeza que até os dias de hoje. Eu quero te pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, né? Que você deixe o seu like, que você compartilhe, porque nós estamos aqui neste canal falando do amor e do poder sobrenatural do nosso Deus. Que o Senhor possa falar ao teu coração, te renovar, te encher de fé, de ânimo e dizer que não está nada perdido, porque quando o Senhor entra numa situação é para mudar o contexto de toda a história e nos dar um final de alegria, né, na presença dele. Então, creia que o Senhor tem poder de resolver a tua causa também. Não há nada impossível para o nosso Deus, como diz na sua palavra. Eu gostaria que você ficasse muito atento ao testemunho da nossa irmã, a cada palavra que foi mencionada aqui. Foi através do Espírito Santo de Deus usando a sua serva, tá certo? E que o Senhor possa falar ao teu coração e te encher de fé nesse momento, que não há causa impossível para o nosso Deus. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos aqui do canal da Irmã Luzia. Graça e paz a todos vocês. Hoje, dia 1º de janeiro de 2023, e eu peço ao Senhor que, no nome de Jesus, seja um ano de realizações, de conquista, amor e paz, todas as bênçãos da parte de Deus que esteja sobre a nossa vida, e que esse ano de 2023 venha ser muito melhor do que foi o ano de 2022 na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Agradeço à irmã Luzia a oportunidade, né, de ter me convidado, ter me chamado para contar aqui um testemunho para a edificação da vida dos irmãos, e eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus vai usar isso, vai usar o meu testemunho para a glória do nome dele. Amém, irmãos? Amados, o meu nome é Maiara, e eu vim contar aqui para vocês um pouco do meu testemunho, né? Hoje, dia 1º de janeiro, né, como eu já falei, é um dia muito especial para mim. E ontem foi um dia, irmãos, que eu fiquei assim bem reflexiva, sabe? Sentimento de gratidão, né, foi o que tomou conta do meu coração ontem. E antes de começar o meu testemunho, eu quero ler aqui para vocês um versículo da palavra do Senhor que falou muito ao meu coração ontem, que é o Salmo 126, né? Deixa eu procurar aqui. Salmo 126, irmãos, falou muito ao meu coração esse salmo, e eu quero ler aqui para os irmãos, para a glória do nome do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grande coisa fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Irmãos, vocês podem perceber, até me desculpem, me emocionei um pouco, porque esse texto, esse salmo, falou muito ao meu coração. Porque ele se encaixou muito no meu testemunho e na minha realidade. Irmãos, para vocês entenderem, o ano de 2019, né? O ano de 2019, mais ou menos lá pelo dia 23, né? Eu tava fazendo uma brincadeirinha, um testezinho no Instagram de alguns filtros, né? O que iria acontecer em 2022. Era só uma brincadeira, tá, irmãos? E aí eu colocava aquele filtro, eu vou ver se eu consigo achar a foto e eu deixo aqui para vocês ao lado. E aí eu pegava, colocava aquele filtro e ficava esperando aparecer o que ia acontecer para mim de bom em 2020, né? Na virada, no caso, 2019 para 2020. E aí eu, por 3 vezes, toda vez que eu fazia o filtro, ele parava no filtro que dizia assim:
no ano de 2020 você vai orar mais. E aí, no início, eu não gostei, né? Quando aconteceu a primeira vez, eu não gostei, porque tinha vários outros filtros que diziam que você ia ficar rica, que você ia casar, que você ia realizar sonho, que você ia fazer isso ou aquilo. E eu tava esperando aparecer outro filtro, né? Na brincadeira. E aí, por 3 vezes, apareceu esse filtro. E na terceira vez, é até engraçado a minha cara, a cara que eu faço na hora que aparece esse filtro. 2020 você vai orar mais. E aí eu fiz aquela cara de espantada, sabe? Poxa senhora, a terceira vez realmente acho que eu preciso orar mais. Irmãos, e eu não entendi no momento, mas era Deus me avisando, mesmo através daquela brincadeira, através daquele filtro, que eu iria enfrentar um processo na minha vida no qual eu iria precisar orar mais, buscar mais a Deus, me achegar mais ao Senhor. E eu não dei ouvidos, né? Não prestei atenção, não. Depois de muito tempo o Espírito Santo me fez lembrar daquele filtro, daquela brincadeira, e me fez lembrar e saber que ele já estava me avisando antes mesmo que eu soubesse, né? Isso lá para o dia 23 de dezembro. Irmãos, e dia 27 de dezembro aconteceu assim algo inesperado na minha vida, algo que eu nunca imaginei, nem passou pela minha cabeça acontecer. E eu estava, irmãos, na igreja, né? Eu já tinha passado o dia todo difícil. Eu passei esse dia do dia 27, o dia todo eu trabalhei cansada, trabalhei assim com uma exaustão mental. Eu tava me sentindo diferente, eu tava sentindo os meus sentimentos diferentes, uma sensação assim de frio na barriga o dia todo, como se algo fosse acontecer, e eu não entendia o porquê. Porque tava tudo bem na minha casa, tava tudo bem no meu trabalho, a vida tava normal como sempre, né? E eu não compreendia aqueles sentimentos. E aí quando eu tava no culto, que eu creio que foi um dia de quarta-feira, eu tava no culto lá na minha igreja, quando de repente, irmãos, eu comecei a sentir o meu coração acelerar, meu coração acelerou muito, 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 sensação de dormência nas pernas, sensação de desmaio, eu comecei a sentir aquela sensação de morte iminente, e aí naquele dia, irmãos, eu realmente achei que eu fosse morrer, porque eu enfrentei e vivi aquilo que eu nunca tinha vivido e nem sabia o que era, eu não sabia nem o que era aquilo, então eu achava que eu ia morrer, eu achava que eu estava tendo um infarto na igreja. E o único sentimento que eu tive quando eu comecei a sentir aquilo, além de medo, foi pedir a Deus que não me deixasse morrer ali. Eu comecei a pedir, em espírito, em oração, eu disse, Senhor, não me deixa morrer aqui. Senhor, deixa eu chegar em casa, deixa eu ver meus filhos, deixa eu me despedir dos meus filhos. E aí, irmãos, quando o culto acabou, eu fui para casa muito... E irmãos, eu esperei o culto acabar. Por quê? Porque eu sou muito temente a Deus, sabe, as coisas de Deus. E eu não acho... Mesmo que eu não tava me sentindo bem, eu queria esperar o culto terminar. Eu não queria sair de qualquer jeito no meio do culto, sabe? Então eu esperei, fui pedindo a misericórdia do Senhor até que eu consegui. O culto acabou e eu fui pra casa. Quando eu fui no caminho, eu fui o caminho todo orando, me tremendo, irmãos. Eu me tremia toda, eu suava, meu coração acelerava a todo momento, minha mente... Irmãos, a sensação que eu vivi, eu comecei a sentir... Na época, no dia, eu não sabia, mas hoje eu sei que eu estava tendo crise de pânico. E eu sei que a maioria dos irmãos aqui do canal são crentes, muitos não, eu creio que Deus vai alcançar muitas vidas através desse vídeo, mas a maioria são crentes, a maioria são evangélicos. Irmãos, e existe um preconceito muito grande dentro das igrejas por meio de nós crentes, de nós servos do Senhor, porque eu era assim. Eu não dava crédito, né, a essas questões, crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. A gente tende a achar que isso é falta de Deus, a gente tende a achar que isso é frescura, a gente tende a achar que isso é demônio, é pecado. Dentro da igreja a gente tem muito desses sentimentos. Irmãos, mas nessa época que eu vivi isso, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida com relação à minha vida espiritual. Eu estava sendo levantada na obra, eu estava sentindo um anseio muito grande, uma vontade muito grande de pregar a palavra de Deus. E dias antes eu tinha feito isso, né, no meu Instagram. Eu usei meu Instagram para pregar uma palavra e eu estava constante nas orações, eu estava constante em buscar a palavra de Deus. Então, irmãos, espiritualmente eu estava na melhor fase da minha vida quando eu dei início a esse processo. Irmãos, e quando eu cheguei em casa, eu pedi pro meu marido me levar para o hospital.
E eu falei, meu bem, me leva pro hospital porque eu vou morrer, eu tô tendo um ataque do coração, eu não sei o que vai acontecer. E ele, na época, eu lembro que ele não deu muito crédito, né? E aí eu disse, olha, se eu morrer, a culpa é tua, me leva no hospital. Aí ele se preocupou e aí a gente foi pro hospital. Quando chegou lá no hospital, mediram minha pressão tava normal. E aí, irmãos, eu senti, sabe, uma sensação assim de abandono, uma sensação de que ninguém entendia o que eu tava passando. Ninguém podia me ajudar, era só eu e Deus. E quando eu cheguei, as enfermeiras lá, as técnicas, olharam pra mim assim com a cara de desdém. Ah, tu não tem nada, tu tá boazinha, só frescura. Irmãos, e você, enfermeiro, você que é técnico, você que trabalha, lida com o público, trabalha na área da saúde, tenha empatia pelas vidas. Porque só Deus sabe o quanto é difícil enfrentar isso, só Deus sabe o quanto é desesperador uma pessoa chegar achando que vai morrer, achando que tá tendo um infarto, um ataque cardíaco, e simplesmente você que tá ali para ajudar, você olha pra cara dela e diz que você tá boazinha, isso aí é só frescura. Irmãos, Deus tem misericórdia da nossa vida, né? A gente tem que aprender a amar mais como Jesus amou. A gente tem que aprender a ter empatia como Jesus nos ensinou, a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se coloque no lugar. Se fosse você enfrentando essa situação, você gostaria de ser tratado dessa forma? Então, irmãos, foi isso que aconteceu e eu lembro que o médico só disse assim pra mim, você tá com ansiedade. Só que, irmãos, eu não sabia o que era ansiedade. Pra mim, ansiedade era aquela coisa normal que todo mundo tem, todo mundo enfrenta. Ansiedade por causa de uma prova, ansiedade por causa de medo de alguma coisa, ansiedade por qualquer outro motivo. Mas não era o meu caso. Eu não estava ansiosa por nenhum desses motivos. Então, eu não entendia o que era ansiedade. Irmãos, daquele processo, daquele dia pra frente, eu comecei a enfrentar um processo onde realmente sou eu e Deus. E no 6º dia, quando eu já estava com 6 dias desse processo, né? A virada do ano eu passei em casa, eu nem saí porque eu estava muito mal. Irmãos, eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. Eu tinha crises exatamente o dia todo, a noite toda. Eu estava dormindo, eu acordava com crise de pânico, com crise de ansiedade. E aí quando eu acordava com aquelas crises, eu ia pro joelho, me ajoelhava no pé da cama, eu chorava, eu me derramava ao Senhor, eu pedia misericórdia. Eu dizia, Deus, o que está acontecendo? Eu não entendia, irmãos, o meu processo. E aí, com 6 dias, né, daquele dia, eu tive que procurar ajuda médica, porque eu não aguentava mais. Eu emagreci muito rápido, meus pensamentos eram acelerados o dia todo, o tempo todo, a minha mente era acelerada. E começou um processo bem profundo na minha vida, irmãos. Mas eu comecei a orar e eu pedi a Deus, eu disse, Senhor, eu não quero um psiquiatra. Porque como eu já falei para os irmãos, a gente tende a ter preconceito, né, com essas coisas. Eu disse, Senhor, eu não quero ir no psiquiatra, porque psiquiatra é coisa de doido. E aí no 6º dia, irmãos, eu tive que procurar ajuda porque eu não aguentava mais. A sensação que eu tinha era que a qualquer momento eu ia apagar, eu ia sumir, sabe? Eu ia morrer. E aí eu peguei e pedi a Deus que Deus me conduzisse, me colocasse um profissional crente na minha vida. Senhor, já que eu vou ter que passar por um psiquiatra, eu te peço que esse médico seja crente, que ele confie na tua palavra, que ele creia na tua palavra, que ele não venha pensar que eu tô ficando doida, mas que ele venha me tratar não só o meu corpo, mas a minha alma também, me ajudar a tratar a minha alma. Irmãos, e aí no 6º dia eu consegui uma consulta com um psiquiatra. E aí, irmãos, quando eu cheguei lá, para a glória do nome do Senhor, foi como um bálsamo, sabe, para minha alma, aquele médico, a vida daquele médico, tudo que aquele médico falou, né? Ele perguntou se eu tinha fé em Deus, se eu cria em Deus. Eu disse, doutor, só por isso que eu tô aqui. Se eu não tivesse fé em Deus, se eu não cresce no Senhor, eu não sei nem onde era que eu tava mais. E aí ele pegou e disse, olha, minha filha, ele pegou e me explicou, né, a questão da medicação, o que eu precisava fazer, passou alguns exames, né, fiz até exame do coração, mas estava tudo certo, graças a Deus, com o meu coração. Era só realmente ansiedade e pânico que eu tava enfrentando. E aí ele me disse, olha, irmã, você é evangélica? Eu disse, sou doutor. E ele disse, olha, irmã, vou lhe explicar aqui uma coisa. A nossa vida, ela é esse mar. Aí ele desenhou no papel, né? Ele é esse mar. E esse barquinho, aí ele desenhou o barquinho, ele disse, esse barquinho aqui somos nós. E Deus, ele é o vento. Muitas das vezes, o nosso barquinho, o vento vai soprar
Deus vai permitir esse vento soprar e as ondas desse mar, elas vão se agitar. E o nosso barquinho, aqui nessas ondas, muitas vezes pode até parecer que o nosso barquinho vai naufragar, que o nosso barquinho vai ser destruído por essas ondas. Mas o mesmo Deus que manda o vento e agita a tempestade, é o mesmo Deus que faz aquele vento se acalmar e acalma o mar da nossa vida. Então nós temos que crer e confiar que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Aí ele disse: irmã, você vai tomar sua medicação, você vai fazer o seu tratamento e você vai crer que Deus já trabalhou. E foi aquilo, irmãos, eu criei que Deus tinha trabalhado, porém eu não sabia que o meu processo ia demorar tanto. Irmãos, eu passei aproximadamente 1 ano da minha vida enfrentando crise de ansiedade, crise de pânico. Porém, os 3 meses foram os piores meses, foram os meses mais fortes, mais terríveis. E aí, quando eu dei início ao tratamento com as medicações, eu comecei a enfrentar um processo não só do corpo, né, da crise de ansiedade, de pânico, mas eu comecei a viver também, irmãos, um ataque espiritual na minha mente. A minha mente começou a ser bombardeada por Satanás. Constantemente vinha na minha mente que Deus não me ouvia, que Deus não me escutava, que Deus não estava comigo, que Deus não me amava. E aquilo ali era constante na minha vida. Quando eu ia ler a Bíblia, falava que a Bíblia era mentira. A Bíblia era mentira, que Deus não estava me ouvindo, que a minha vida não ia evoluir, não ia para frente, que eu ia morrer, que eu ia ficar louca. E a minha mente começou a ser bombardeada constantemente. Irmãos, e ali eu comecei a entender que servir a Deus não é servir só quando tudo está bem. Buscar a Deus, adorar a Deus, principalmente, não é só quando tá tudo bem na tua vida, quando tá tudo indo bem, quando você não tem necessidade, quando você não tem doença, quando você não tem problema. Mas servir a Deus é adorar a Deus, mesmo quando você está destruído, mesmo quando você não vê saída, mesmo quando você não pensa que não tem mais solução para a sua vida, para a sua situação. Que a nossa fé não é baseada no que nós vemos, mas ela é baseada naquilo que nós não vemos. E quantas das vezes nós deixamos de ter fé, deixamos de acreditar, porque não vemos as coisas se realizarem, não vemos as promessas se realizarem, não vemos o cenário favorável. A palavra de Deus diz que não vai nos faltar nada, e aí começa a faltar e nós deixamos de acreditar, mas Deus não disse que não ia me faltar nada. Quando a palavra diz que nós não temos sobrecargas, não temos tempestades, não temos aquilo que nós não podemos suportar. E aí nós vemos o nosso corpo sucumbir, nós vemos o nosso corpo a ponto de desfalecer. E nós começamos a não acreditar, nós deixamos a fé de lado. Nesses momentos, irmãos, eu entendi aquilo que Jó falou lá na sua história, no livro de Jó. Quando Jó disse: eu conhecia Deus de ouvir falar, porém agora eu o vejo. Foi no momento mais difícil da vida de Jó que ele viu Deus. Foi no momento mais difícil da vida dele, irmãos. Deus se calou, ele foi caluniado. Os amigos dele diziam que o que ele estava vivendo era pecado. E ele sabendo, ele em Deus, que tudo o que ele estava vivendo não era fruto de pecado. Mas ele ainda não compreendia que era um teste de Deus na vida dele. Ele ainda não compreendia que era uma prova de Deus na vida dele. E muitas vezes, irmãos, nós vamos ser provados. Deus vai provar a nossa fé. Deus vai permitir que coisas aconteçam para que nós sejamos provados. Mas a palavra de Deus diz que o servo bom e fiel, ele é provado e é aprovado no Senhor. Quando nós guardamos a nossa fé, quando nós perseveramos, cremos no Senhor mesmo diante do não, mesmo do cenário negativo, mesmo diante daquilo que aos nossos olhos não tem jeito. O Senhor, ele honra a nossa fé e uma hora ele se levanta e responde às nossas orações. Amém? O irmão Jó, o nosso irmão Jó, ele viveu tudo isso, mas depois ele viu a provisão de Deus. Ele guardou a palavra do Senhor, ele confiou. E quando a sua esposa disse para ele: abandona esse Deus e morre, porque é isso que o inimigo quer que nós façamos. Diante da nossa dificuldade, o inimigo quer que nós larguemos tudo, abandonemos o nosso Deus, para que ali nós possamos morrer, para que ali espiritualmente nós possamos morrer.
Mas o nosso Deus, Ele é Deus que nos sustenta, Ele é Deus que nos guarda, Ele é Deus que nos guia. E nós temos que fazer como Jó. E Jó disse para aquela mulher, Jó disse para sua esposa: mulher, tu és uma louca. Se Deus deu, Deus pode tirar. Eu creio no Deus que me disse, que me prometeu. Eu creio no Deus que me guardou até hoje. E se nu eu sair do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá. Então Jó estava dizendo: a minha fé não está no que Deus pode fazer, não está no que Deus pode me dar, mas a minha fé está no que Ele é. Eu vim dele e eu vou voltar para Ele. Eu não vou abandonar o Senhor no meio do caminho. E da mesma forma, irmãos, é isso que tem que acontecer na nossa vida. Independente do que aconteceu, independente do que você está enfrentando, creia no Senhor, guarde a sua fé, adore ao Senhor, mesmo sem entender. Como diz aquela canção, né, de Tales, mesmo sem entender. Eu confio em ti, mesmo sem entender, porque eu sei que tu tens o melhor para mim. Aleluia. E nesse texto de Salmo 126, Israel declara que ele tinha vivido no cativeiro. Israel declara que o seu cativeiro Deus tinha tornado em bem. Quando Deus tira Israel do cativeiro e devolve eles, né, no caso para Judá, para Israel, e o povo começa a ver e a dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. Irmãos, os mesmos que viram, ou que até podem não ver a nossa dor, a nossa luta, a nossa guerra, eles vão olhar e vão ver Deus agindo na nossa vida. Talvez muitos olharam para mim naquela época e disseram como ela aguentou, como ela suportou. E disseram: olha, Deus é na tua vida, porque Deus te sustentou, Deus te guardou. E essa palavra, ela fala muito ao meu coração. E aqui os irmãos, né, os israelitas, eles vão dizer: nós ficamos como os que sonham. Ou seja, como os que não... Tem coisa na nossa vida, irmãos, que é um sonho, né? Que a gente não acredita que está acontecendo, que é realidade. E esse ano de 2021, aliás, 2022, foi o ano, irmãos, em que eu vivi o melhor de Deus na minha vida. Foi um ano em que Deus realizou sonhos. Foi um ano em que Deus realizou surpresas, né? Coisas que nem eram sonhos. Deus me surpreendeu e fez em 2022. E ontem o meu sentimento era de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tinha feito. Porque no ano de 2021, eu achei que a minha vida tinha acabado. Eu achei que a minha vida não tinha mais solução. Eu achei que eu não ia ter mais alegrias. Eu achei que eu não ia mais viver coisas boas na minha vida. Mas esse ano foi ano de perseverança. Aleluia. É essa palavra que Deus coloca no meu coração agora, irmãos. É perseverança. Persevere. Persevere, que Deus vai honrar a tua fé. A palavra vai dizer lá no livro de Apocalipse que aos que vencerem, aos que perseverarem até o fim, receberão a coroa da vida eterna, receberão a coroa da vitória. E se eu tivesse, irmãos, desistido, se eu tivesse, irmãos, lá no ano de 2021, ter dado ouvidos ao que o inimigo falava para mim. Irmãos, o inimigo falou para mim que era o fim. O inimigo falou para mim tirar minha vida porque não tinha mais solução. O inimigo falou para mim que eu não ia viver os sonhos de Deus, que eu não era amada, que Deus não me ouvia. E no ano de 2021 eu perseverei na fé e na confiança do Senhor. Muitas vezes desanimei, sim, mas eu buscava em Deus a solução, eu buscava em Deus a força. Quando eu achava que eu não ia aguentar, eu corria para os pés do Senhor. E o Senhor, irmãos, Ele guardou e honrou a minha fé. E no ano de 2021 eu vivi sonhos, realizações, projetos, muito crescimento, muita coisa boa da parte de Deus. E eu creio, irmãos, que esse ano de 2023 vou viver muito mais para a glória de Deus. E esse é meu testemunho, irmãos. E a palavra que eu deixo aqui para vocês é perseverar. Persevere até o fim, que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Beijos, tchau. Feliz 2023 para vocês. Minha irmã, muito obrigada pelo convite. Deus abençoe, que o seu canal cresça muito e muito mais na presença do Senhor, para a glória do nome dele. Tchau. Como é bom viver essas maravilhas do Senhor, né? No momento de turbulência, né? Que nós vivemos muitas vezes,
do mar agitado, da tempestade que vem sobre as nossas vidas, né? O Senhor, Ele se faz presente, Ele se revela a nós em meio ao caos, em meio à situação difícil, em meio a situações impossíveis diante de nossos olhos, situações que nós achávamos que nunca sairíamos dali, mas o Senhor é aquele que nos dá vitória, é aquele que faz o mar se acalmar, a tempestade cessar. Esse é o nosso Deus. Não há impossível para o Senhor. Então coloque diante do Senhor aquilo que você está passando, né? Para que o Senhor venha agir também em seu favor. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por quantas angústias nós temos passado, por quantas aflições nós temos passado, por quantos medos, né? Nós temos sido muitas vezes atingidos, mas nós confiamos no Senhor, como a palavra do Senhor diz, né, nos Salmos. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, né? Mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque nós sabemos que dele provém todas as bênçãos. A palavra do Senhor diz que nada é dado aos homens se não for por meio do Senhor. Então eu quero te dizer nesta hora, coloque diante do Senhor aquilo que você tem vivido, que assim como o Senhor restaurou a saúde mental e espiritual da nossa irmã, o Senhor também pode fazer comigo e com você. Basta nós crermos na sua palavra e na força do seu poder, porque nós podemos falar que nem Jó, como a irmã também citou essa palavra, né? Eu sei que o meu Deus, Ele se levantará em meu favor. Então o Senhor tem prazer em nos abençoar, em nos visitar, né? De forma sobrenatural, porque quem vive no mundo espiritual, né? Com Jesus, ele vai vivenciar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Coisas que nós não conhecíamos antes, hoje nós já temos conhecimento. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele se revelou para nós. E hoje nós podemos dizer também, como Jó, antes eu só ouvia falar de Deus, né? Eu conhecia Deus por ouvir falar. Talvez você tenha ouvido falar muito do Senhor, escutado muitas palavras como essa que nós estamos trazendo aqui no canal, mas você ainda mesmo não conhece o Senhor verdadeiramente. Muitas vezes nós nos enganamos achando que nós conhecemos ao Senhor por ouvir falar, mas nós só sabemos quem realmente é o Senhor quando Ele se manifesta a nós e traz a existência dele aos nossos corações verdadeiramente, tá certo? Então clame ao Espírito Santo para que Ele venha te revelar sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus Cristo, sobre a Trindade maravilhosa, né, que está nos acompanhando de perto. Né? O Senhor, Ele não nos abandonou nesta terra, né? Ele não criou a terra e nos jogou aqui simplesmente, não. O Senhor, em todo tempo, Ele está conosco. A Bíblia diz que os olhos dele estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Então, que essa palavra aí que a irmã trouxe, esse testemunho que ela viveu, o Senhor restaurou a sua saúde. E ela está aqui, né? Ela esteve aqui contando para nós daquilo que ela viveu da parte de Deus. O milagre a qual ela precisava, o Senhor lhe concedeu, tá certo? Se você puder também se inscrever no canal da irmã, ela tem muitas experiências maravilhosas. A irmã é Maiara Caroline, o nome do canal dela. Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal da irmã, se você puder acompanhar. Eu mesmo estava acompanhando hoje o canal da irmã e eu vi muitas palavras maravilhosas e experiências também que ela viveu da parte de Deus, tá certo? E que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando, nos guardando para todo sempre, tá certo? Muito obrigado por estar nos acompanhando aqui, em nome de Jesus. Fique na paz.